Salve Jorge Rata, meu amigo. É um prazer tê-lo aqui. Eu o encontrei por acaso no Diário de Taubaté hoje e eu falei: Jorge, nós precisamos fazer uma entrevista contigo, porque o Jorge é uma figura ímpar aqui em Taubaté. A começar que ele fez uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, uma coleção de revistas em quadrinhos. Nunca conseguiu fazer. Empregada sempre jogou fora as revistas em quadrinhos. Eu tinha uma coleção do Asterix. Um belo dia alguém foi fazer uma obra lá em casa. Eu acho que esse alguém levou porque perguntou para mim se eu vendia a coleção. Eu disse: não, eu guardo. A coleção sumiu. Então está aqui o Jorge fazendo esse trabalho há um tempo. É óbvio que ele tenta ganhar um troquinho com essa história, porque ele vende algumas revistas antigas, ele vende uns filmes. Ele já me prometeu arrumar uns filmes da família Trapo, além daquele episódio que aparece o Bronco jogando futebol com o Pelé, e um outro que é do especial do dia 7, né? Parece que tem mais episódios, porque inclusive nos Estados Unidos eles passaram VTs da família Trapo uma época. Mas aqui no Brasil eu não vi além desses dois, né? E o Jorge disse que deve ter, ou não sei se... É bom também recordar na época de ouro do Ronald de Golias. Né? Então, na realidade, tudo que acontece hoje, principalmente na história em quadrinhos e alguns segmentos, são uma releitura do passado. Então eu utilizo muito as histórias em quadrinhos na parte do estudo da metalinguagem, da morfopsicologia, do uso das onomatopeias. Então é um sistema que, à primeira vista, através da imagem, as novas gerações começam a ter uma integração maior com isso. Então, Jorge, eu vou contar uma coisa para você. É muito difícil a gente traçar desenvolvimento histórico das histórias em quadrinho, porque é a mesma coisa que perguntar quem é que inventou a roda, né? Não foi um só, né? Vários devem ter inventado a roda, descoberto. Mas houve um período importante da história que até hoje é preservado por tradições, principalmente no Oriente Médio. Não sei se você chegou a ver, no Japão também tem um pouco, que foi a iconografia. Porque os primeiros cristãos começaram a ensinar o Evangelho, principalmente, história da igreja, e passagens, outras também no Velho Testamento, através de ilustrações para crianças e para pessoas que não sabiam ler, e outras pessoas que não falavam nem latim, nem grego, nem hebraico, nem aramaico. E as igrejas cristãs primeiras, elas têm uma parede chamada iconóstase. E a iconóstase tem vários ícones, que são passagens da Bíblia, e cada um é alusivo a uma passagem, ele é simbólico. Mas, conforme o ciclo de leituras que se faz na igreja na época do ano, esses quadrinhos vão sendo mudados. Então, quando é Semana Santa, tem um ícone da entrada de Cristo em Jerusalém, no Morro Rico, tem da crucificação, tem da ressurreição, da última ceia. Então, vão se mudando os quadrinhos conforme a passagem do ano litúrgico. E também a gente encontrou já a história em quadrinhos de vikings que fizeram tapeçaria. Também no Egito tem pinturas. Bom, o Egito usou muito o ideograma, o pictograma, né, que é o hieróglifo, né? E a gente vê muito também, muitas sequências ali que parecem formar uma história em quadrinho, né? E a própria escrita, o ideograma chinês, que depois é o ideograma japonês, ele também é uma maneira de se comunicar através de representar as coisas. Primeiro eram desenhos mesmo, né? Depois
que passaram a ser desenhos abstratos, eram desenhos realistas. E o cinema, não sei se muita gente não sabe, o cinema muitas vezes tem o roteiro quadrinhizado, que é o storyboard, né? Então a história em quadrinhos ela é uma precursora também do cinema, nesse sentido. Sim, porque histórias em quadrinhos ela está inteiramente ligado à literatura e ao cinema. Então, nessa parte da civilização egípcia, nós notamos que todos aqueles personagens que foram esculpidos, inclusive e como estátuas ou como nas paredes, isso era um meio de representar alguma figura, alguma divindade, mas muitos deles também eram em efeito crítico. Tá? Então, na parte dessa manifestação artística, isso já era utilizado na época da colonização mundial através dos Neanderthals, da época rupestre. Por que antigamente não existia fala? Então os habitantes representavam através de figuras nas paredes toda a sua trajetória de vida. É uma hipótese, por isso, eu sei, conheço essa hipótese. Exatamente. Primeiro eu não acredito que seja hipótese, eu acho que foi algo... Acho que é a hipótese mais provável. Porque como naquela época não existia uma linguagem, então os habitantes tinham que colocar alguma coisa, tá, que representasse o seu meio de comunicação. Agora, meio de comunicação entre ele e o povo com ele. E toda essa parte de quadrinização, nós temos a Via Sacra. A Via Sacra é considerada uma história em quadrinho. Ela tem a estrutura dentro da igreja, é verdade. Mas, Jorge, agora vamos falar de uma realidade que você conhece muito bem, que é a seguinte: tem os talentos aqui em Taubaté, na região, de desenhistas excelentes, fantásticos, que fazem um trabalho que podiam ser os nossos novos quadrinistas, né? Tem o Maurício de Souza, que é de Caçapava, frequentava aqui, TCC, foi um exemplo de sucesso, mas tem quadrinistas excelentes, bons, que ainda estão desconhecidos aqui em Taubaté, né? Isto porque nós não temos meios de colocá-los em contato com o mundo das artes. Então, eu inclusive conheço diversos que já têm trabalhos divulgados nos Estados Unidos e Canadá, mas não chegaram para cá. Gente, então, não só Taubaté, como na região toda, nós temos pessoas que têm uma imaginação muito fértil para desenvolver determinados trabalhos em desenho. Não só em desenhos, como manuais e outros tipos de modelagens. É verdade. E os professores deviam incentivar isso, já que tem alunos que têm essa facilidade. Não peçam só para eles fazerem redações, proponham como alternativa eles fazerem essas histórias em quadrinhos também. Também é uma maneira válida de expressar-se. Eu acho que é um recurso muito interessante. Mas nós temos que pensar, pelo menos na minha opinião particular, eu penso muito em integrar o aluno a determinadas atividades. Porque é somente através disso onde que a criança começa a desenvolver a sua imaginação. E a imaginação, eu acredito que seja mais importante do que o conhecimento. Porque não adianta você ter um conhecimento muito grande, mas não saber de como você vai transmitir aquele seu conhecimento para o outro. Jorge, quantos filmes você tem no acervo hoje? E quantas revistas mais ou menos? Olha, em revistas em quadrinhos eu devo ter aproximadamente pela casa de 20 mil. E de filmes eu devo ter uns 3, 4 mil filmes.
Todos aqueles Então, seriados antigos a gente encontra. sim, filmes alguma mudos. coisa de você. Sempre interessante. Porque eu acho de vital importância quando você interage com as novas gerações, começando a mexer com o ego dele, despertando o ego. Porque quando você desperta o ego das novas gerações, eles estão mais interessados em conhecer mais profundamente aquilo. Então não é uma coisa passageira, onde que você passa um determinado trabalho, termina aquele trabalho e encerra-se por aí. Então esse meu projeto não é dessa linha. É de fazer uma integração, tá? E depois chegar no final do ano, é feito uma seleção dos melhores trabalhos, e esses trabalhos serão expostos em uma exposição em lugar público, tá? E com uma determinada premiação. Você está com uma exposição agora? Não, eu vou fazer uma agora nesse final de semana em Lagoinha, depois no dia 15 e 16 de junho, na Casa de Cultura Quintino Júnior. E na universidade, você tem feito nas universidades? Tem. Eu passei agora, eu fiquei no dia 2, 3, 4 e 6, 7, 8 na Universidade Paulista, na Unip, em São José, fazendo palestras e workshop para o pessoal do secretariado executivo e para a propaganda e marketing. E depois no dia 10, fundamental. E depois no dia 10 eu fiz um evento na Ciência Jurídica da Unital em Taubaté. Então, Jorge. Então, na realidade, eu tento divulgar um pouco daquilo que eu aprendi, né? E eu acho que nós temos que agir dessa forma para tentar mudar um pouco o aspecto cultural existente na cidade. Pois então, gente, o Jorge você é uma pessoa que vale a pena vocês conhecerem, entrar em contato com ele, onde ele está com o acervo dele, sempre ele faz o trabalho. Você ainda está ali perto do ponto de táxi? Estou na Praça da Imprensa, ali perto no quiosque de alvenaria. Do Bar do Pereba. Sim. Perto ali do Bar do Pereba, vocês vão encontrá-lo. Ele é aquele sujeito alegre, que diz assim, normal, meu. Ele dá bom dia para todo mundo, da formação dele. E é interessante conhecer o acervo dele e conversar com ele informalmente, né? Que aqui é jogo rápido, né? Não dá para falar de tudo, mas vocês vão encontrar coisas muito interessantes que, como eu já encontrei, o seriado antigo do Capitão Marvel, que é divertidíssimo, o Batman, o Retorno do Homem-Morcego, mais divertido ainda. A criançada podia torcer muito naquela época, né? Mas eu dei muita risada com o Batman. O importante é notar que na década de 30 nós não tínhamos o aparelho que nós temos hoje. Tá? As técnicas da informática. Então, o Batman que eu vi é antes daquele dos anos 60, que é o que vocês conhecem mais, né? É um outro Batman mais gordinho, um Batmóvel mais rudimentar, não tem o Bate-poste para fazer transformação. É muito engraçado de ver, e o jeito que eles brigam, completamente desajeitados, mas é divertidíssimo. E outros seriados que ele tem lá, que até eu acho mais interessantes para mostrar para a juventude agora, apesar de serem preto e branco, porque eram seriados de aventura em que não se mostrava sangue. Podia até ter alguma violência, né? Mas era uma violência mais moderada, era um tirinho, não havia o sangue, havia aquela troca de socos, etc. E as pessoas paravam a briga também, não chegavam como agora a gente vê o cérebro da pessoa estourando nos filmes. Não era assim, né? E enfim, é interessante mesmo conhecer o Jorge, e ele está de parabéns por isso. E eu gostaria também que futuramente nós tivéssemos aqui, nós já temos o acervo do Mistal também, que é do audiovisual, mas eu gostaria que tivesse mais pessoas seguindo o exemplo do Jorge,
fazendo esse estudo. Nós temos uma faculdade de comunicação. Meu tio, quando era vivo, ele dava aula na PUC de São Paulo, que eu li, ele fez os alunos dele, lá na década de 70, estudarem a harmônica, porque ele achava que tinha um impacto na cultura brasileira. Então, isso é todo um aspecto a ser descoberto e a ser pesquisado, e não é pouca coisa. Legal. Sem dúvida. Agradeço pela oportunidade de extravasar um pouco mais o conhecimento.